Gente, a todos, a todas e a todos que estiverem por aqui, que forem surgindo. Então hoje nós temos esta live muito especial para a gente falar sobre o que é espiritismo. Já já vou dar mais detalhes, claro, mas nesses minutinhos iniciais, né, a gente sempre vai aquecendo, vai chegando aqui no espaço, vai se cumprimentando. Então, quem for chegando por aí, vai dizendo se escuta bem, se está me enxergando bem, disparando o convite para mais pessoas, a quem esse assunto possa interessar, né, desde agora. Então é uma grande satisfação estar aqui mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou a Marice, né, e esse canal ele é destinado, né, a minha vontade de dar maior vazão, maior espaço para esses momentos de troca, de diálogo, a partir de assuntos que nos fazem olhar mais para dentro, né, ligados a autoconhecimento, a busca, né, por melhores versões aí de nós, como eu falo recorrentemente por aqui, né, e quem vem acompanhando o canal sabe que de vez em quando eu falo aqui diretamente com vocês, né? Eu aqui na câmera, outras vezes eu chamo algum convidado, né? Algum parceiro, uma parceira para divulgar alguma prática, algum interesse, algum caminho, né? Que possa também nos conduzir a esses espaços de maior autoconhecimento, de busca por equilíbrio, né, de a gente pensar em nós mesmos e também nas nossas relações, né, no nosso dia a dia. E quem tem acompanhado por aqui sabe que eu tenho uma história dentro do espiritismo também. Oi, Clair, seja bem-vinda, que bom te ver aqui. Então, quem vem acompanhar sobre isso, a minha caminhada pela vida desde os 4 anos. Oi, Roger, seja bem-vindo. E tô com 37, então é uma caminhada, né, bastante intensa desde então. E aqui, claro, não é propriamente só o espaço, que como eu sempre digo também, né, para quem está conhecendo o canal, não é só para falar de espiritismo e da doutrina ou aspectos ligados à mediunidade, que está junto disso tudo, né? Mas é um espaço também universal, né, para que a gente possa falar de várias crenças, de várias filosofias, para que a gente possa aprender um pouquinho mais juntos e possa também descobrir, né, coisas diferentes, conhecimentos diferentes, né, o que serve para alguns de nós, né, às vezes outras pessoas não conhecem e aí podem conhecer e quem sabe descobrir todo um novo caminho, uma nova possibilidade, né, de concretizar os processos, né, que vão levar essa reforma íntima, a renovação, né? Mas hoje especialmente, né, é uma vontade minha já desde a criação, desde que eu criei o canal, o chamado para criar o canal, que o espiritismo, né, a doutrina espírita estivesse sempre de alguma forma circulando por aqui. Então vou falar um pouquinho desculpa, tá, gente? Peço de antemão, porque eu tô com uma irritaçãozinha aqui na garganta. Então, de vez em quando vai acabar acontecendo isso, peço desculpas. Então, assim, eu já tenho um desejo há mais tempo, né, de iniciar um grupo de estudos, né? Só para dar o contexto, né, do porquê que essa live está sendo proposta, né, esse diálogo de hoje. Então eu sempre tive essa vontade, já faz um tempo, né, de iniciar um grupo de estudos
Samuel, seja bem-vindo, de iniciar um grupo de estudos para a gente, né, se reunir, mesmo online, né, nesse momento de pandemia, que é importante que quem pode se resguarde, se preserve, né, para que a gente possa se cuidar e cuidar uns dos outros, mas que a gente possa aproveitar então o acesso à tecnologia para esses momentos de encontro com a gente mesmo e com as outras pessoas, né? Para que a gente possa aprender mais juntos. Então eu tinha essa vontade, né, de juntar a minha vontade, né, de conhecer, de aprofundar dentro da doutrina, com essa ponte, né, possível de se estabelecer com as outras pessoas, né? Então, eu mesma já queria, eu já falei aqui em outros momentos, né, em outras lives, que eu tenho uma forma, né, então, há 33 anos na casa espírita, eu tenho uma maneira mais relacional, mais da experiência do que propriamente me reconhecer como uma médium, uma trabalhadora mais ligada à teoria, né, de uma forma mais teórica, mais cartesiana, mais sistemática, né? E eu venho sentindo a vontade de trabalhar isso, né? Então, em primeiro lugar, parte dessa minha vontade, então, de buscar mais o conhecimento através da doutrina, do que a gente chama de postula como teoria, mas eu acredito que tudo é uma grande prática, né? Olá, quem tá chegando, Ogum, seja bem-vindo, ou bem-vinda, não tô enxergando aqui, acho que é bem-vindo. Então vem dessa vontade de me desenvolver, me trabalhar, então eu já tinha estipulado para mim mesmo que eu ia buscar ter mais disciplina para fazer leitura de algumas obras, ou que eu nunca li, ou que eu gostaria de revisitar. Então, frequentemente a gente vai lá no Quem é Espírita, né, já trabalha, vai no Evangelho segundo o Espiritismo, vai no Livro dos Médiuns, vai no Livro dos Espíritos, mas eu queria buscar isso de uma forma mais organizada, mais sistematizada, com mais disciplina, né, de voltar depois de muito tempo também, né. Oi, Morvan. De poder voltar para esses ensinamentos, para essas sabedorias, né, do que a doutrina nos coloca, né, a partir de Kardec e também de outros autores, de outros espíritos também, né, que nos encaminham aí grandes conhecimentos, como Chico Xavier e tantos outros. Então, em primeiro lugar, eu pensei assim, não, eu quero estudar mais, eu quero buscar mais por isso, né. E aí eu pensei, bom, se eu vou fazer comigo mesma, por que não abrir isso, né? Ampliar isso e deixar um convite para quem mais queira participar, né, desse grupo, né? Se juntar a essa proposta, né? Sejam espíritas, né, ou não, né? Declaradamente ou não, né? Mas que tenham interesse em conhecer mais, em trocar ideias. Então, o meu propósito, tá, com o grupo de estudos é fazer a leitura, claro, ir nas obras, mas tão importante quanto, a meu ver, pelo menos o meu objetivo, né, com esse grupo. Oi, Herta, seja bem-vinda, Morvan também. Então, o objetivo é tanto quanto fazer a leitura, né, a gente fazer essa imersão, a gente poder compartilhar as impressões, os sentimentos, os insights que vão aparecendo enquanto a gente está fazendo a leitura, as situações de vida, né? Então, é um espaço para isso, para que a gente possa aproveitar a leitura. Oi, Jéssica, seja bem-vinda também. Aproveitar essa leitura que está sendo feita, mas também ir além dela no sentido de buscar onde ela toca dentro da gente. Buscar fazer esse link, nem gosto de colocar dual, assim, teoria prática, como eu disse, porque eu considero que tudo é uma grande prática, né? São gêneros diferentes aí, né? E que tem suas particularidades, mas a gente
trazer isso para nossa rotina, trazer isso para nossa vida. Não tratar como uma teoria que tá lá distante de nós, né? Ou que a gente às vezes vai pensar nisso só quando a gente está inserido em determinados contextos, por exemplo, dentro de uma casa espírita. Não, a gente somos, se entendemos que somos todos espíritos aqui, encarnados, que estamos vivos aqui, presentes na matéria. Bom, então nós somos espíritos 24 horas por dia, né? Então a gente precisa refletir sobre a nossa vida, né? E as nossas ações, o que nos acontece de uma forma mais ampla. Então, nesse sentido, só para contextualizar um pouquinho, né? Então, a proposta da live hoje de falar sobre o que é o Espiritismo, né? Que é o título da obra, né? Título da obra que embalou, né, o primeiro encontro do grupo de estudos que começou ontem, né, que é uma obra de Allan Kardec, né, então para quem não conhece, que está chegando, oi Gilmar, seja bem-vindo. Então surge daí, né, um chamado, assim, uma intuição que eu resolvi seguir, de compartilhar, de fazer uma espécie de leitura comentada, né, do livro, a partir do que a gente está vivenciando nesse grupo de estudos que eu acabei de colocar aqui, né, de expor, como é que ele está se tornando real, está tomando corpo, né, então a ideia é falar sobre esse livro e, claro, especificamente, indo por partes, né, então a ideia hoje é a gente comentar sobre o que é o Espiritismo, o primeiro capítulo, tá? Parte do primeiro capítulo, que é o primeiro chamado primeiro diálogo, o crítico, tá? Então, foi esse o nosso palco ontem, né? E eu gostaria hoje, claro, gente, se vocês forem ver na internet, tem uma porção, né, de vídeos, uma pesquisa super rápida que a gente faça. Tem uma série de vídeos de palestrantes, de youtubers, de várias pessoas super sérias, comprometidas em falar, né, sobre a obra, inclusive assim, dividindo por capítulos, né, tem muito material, mas o objetivo hoje aqui, inclusive para mim é um exercício também que eu me coloco, tá, eu gostaria que esse momento fosse unicamente um espaço para compartilhar, né, a leitura, trazendo trechos ou blocos da leitura, né, deste livro, especificamente deste capítulo. E, claro, junto, né, procurar tecer alguns comentários, compartilhar as minhas impressões, as minhas sensações com vocês aqui também, e buscando também saber de vocês como é que isso ressoa aí do outro lado, né? Como é que isso encosta aí. Então a ideia é justamente a gente se concentrar na própria leitura como referência norteadora nesse primeiro momento. Então eu nem quis... Gente, eu pedi desculpa, tá? Que eu tô com uma irritação na garganta. Eu vou ir tomando uma aguinha aqui. Peço desculpa, eu sei que é chato, tá? Mas tá acontecendo. Espero que não fique tão problemático assim aqui pra gente, tá? Só um minutinho que eu vou tomar uma aguinha. Deve melhorar. Então a ideia é a gente poder circular por esses trechos, por essas leituras. Alguns são trechos mais curtos, outros são blocos maiores, mas que eu acho que são importantes de estarem aqui. Como o objetivo é fazer as leituras comentadas, é bem isso, a gente lendo juntos e comentando e refletindo. Então fiquem bastante à vontade para comentar, para perguntar dentro né, da minha possibilidade, né, dos meus limites aqui de conhecimento também, de poder esclarecer alguma coisa. Então a gente vai seguindo esse fluxo, tá? Então, eu escolhi sugeri, né, que nós
começássemos por essa obra, porque ela é uma obra introdutória, né, ao conhecimento. Quem conhece a Kardecpedia, né, é um site super bacana que tem lá disponível o livro, inclusive eu deixei nas referências aqui depois para quem se interessar, e disponível o próprio livro, tanto em PDF quanto para quem quer acompanhar pelo celular, né. Quem não conhece, é muito legal de dar uma surfada por lá, tem muita coisa. E aí, assim, é uma obra introdutória, né, ao mundo do invisível, a partir das manifestações dos próprios espíritos. Essa informação já está bem explícita, né? E ela também traz de certa forma, um resumo dos principais pilares, né, da doutrina, aquilo que importa, né, como base para a gente compreender um pouquinho mais o que é o espiritismo, né, como o próprio nome, o próprio título já sugere, né. E obviamente no interior dessa obra nós vamos encontrar diálogos que vão nos ajudar tanto a se situar dentro desses princípios, quanto ter acesso às principais questões, as principais objeções que surgem a partir do assunto, né? Então, é bem interessante a forma como é estruturado o livro, né? E aí, essa primeira parte são diálogos, e nós vamos tendo acesso também nos capítulos seguintes de uma espécie de resumo do livro dos espíritos, do livro dos médiuns também, né? Então é uma obra super importante, né? E muitas vezes aí eu falo aqui do meu lugar, eu acho que às vezes a gente acaba perdendo de acessar algumas obras, porque a gente vai focando nas mais disseminadas, né? Como o Evangelho segundo o Espiritismo, ou propriamente esses dois que eu mencionei, o Livro dos Espíritos e dos Médiuns, né? Então é uma obra super, assim, chave, né? É uma obra-chave, né? Vamos dizer assim. Então, que nos permite rapidamente, não é rapidamente, tá? Mas assim, em comparação às outras obras, né, que vão aprofundar mais as questões, esta, a meu ver, pelo que eu tenho percebido, estou começando a ler agora, eu não tinha lido, por exemplo, essa obra ainda, então estou lendo junto com vocês, literalmente, né? Quem também não leu, mas quem tiver por aqui que já tenha lido, por favor, também avise, porque é legal da gente saber. Então é interessante a gente fazer esse intercâmbio aqui, né? A proposta da live é justamente isso, a gente poder estabelecer um diálogo, né? Que haja interação. Então, por favor, sintam-se bem à vontade, tá? Então, gente, para começar, eu gostaria de começar logo ali pela introdução, tá? Acho bem interessante como uma introdução curta, de certa forma, né, do que trata o livro, eu acho importante. E já que a live se destina... Ai, obrigada, Herta. Que bom, então a gente está descobrindo juntos essa leitura. Claro que a gente acaba sabendo indiretamente, mesmo que a gente não tenha lido, né, pelos preceitos, a gente já circula aí pela doutrina, se já teve contato com outras leituras, né? Porque aqui é a base, né? Então, às vezes, não é um conhecimento, nossa, super novo, é algo que a gente já concebe, às vezes pra gente tá superado algumas questões, mas ao mesmo tempo é super interessante voltar nisso que a gente chama revisitar, né? Mesmo aquilo que a gente julga já saber, né? Isso é muito importante, né? Ainda mais pra gente aqui, né? Se tratando de espiritismo, pra tudo na vida, né? Mas colocando aqui também, né? Então, até essa questão do nosso ego também, né? De já tá nesse lugar super acomodado de eu sei, né? Então é bem interessante. Essa obra também nos cutuca bastante, a meu ver, né? Já antecipando um pouquinho uma impressão, acho que nos cutuca bastante
nesses lugares, né? Então, eu sugiro então a leitura primeiro, né, que a gente vai fazendo juntos essa leitura, quem quiser acompanhar junto, bem ali da introdução, tá? Deixo nas referências, já tá, mas eu vou deixar pontuadinho ali as especificações depois, tá, do que eu for ler aqui. Não, tá tudo ali, né, já nesse capítulo. Mas, assim, acho interessante também fazer a leitura, porque a ideia é que daqui se siga uma série, né? Então vai ser uma série de lives para fazer para tornar possível esse espaço, né, de leitura comentada, compartilhada, né? Então vai seguir, né? Isso vai seguir. Então a gente vai ter o encontro do grupo de estudos e aí depois, não sei se vai permanecer assim, mas desta vez pelo menos está sendo assim. A gente teve ontem um encontro, fizemos a leitura justamente de parte deste capítulo, tá? Primeiro diálogo, para quem está chegando agora, é o crítico, tá? Então essa introdução ela vai dizer o seguinte, olha só. As pessoas que só têm um conhecimento superficial do espiritismo são naturalmente inclinadas a formular certas questões cuja solução poderiam, sem dúvida, encontrar em um estudo mais aprofundado dele. Porém, o tempo e muitas vezes a vontade lhes faltam para se entregarem a observações seguidas. Antes de empreenderem essa tarefa, muitos desejam saber, pelo menos, do que se trata e se vale a pena ocupar-se com tal coisa. Por isso achamos útil apresentar resumidas respostas a algumas das principais perguntas que nos são diariamente dirigidas. Isto será, para o leitor, uma primeira iniciação e para nós, tempo ganho sobre o que tínhamos de gastar a repetir constantemente a mesma coisa. Sob a forma de diálogos, o primeiro capítulo deste volume encerra respostas às observações mais comumente feitas por aqueles que desconhecem os princípios fundamentais da doutrina, e bem assim a refutação dos principais argumentos de seus contraditores. Esta forma nos pareceu mais conveniente por não ter a rigidez da forma dogmática. No segundo capítulo, damos uma exposição sumária das partes da ciência prática e experimental, sobre as quais, na falta de uma instrução teórica completa, o observador novato deve fixar a sua atenção para poder julgar com conhecimento de causa. Para poder julgar com conhecimento de causa. É aproximadamente um resumo de O Livro dos Médiuns. As objeções nascem, quase sempre, das ideias falsas feitas a priori sobre aquilo que se não conhece. Retificar essas ideias é prevenir as objeções. Tal é o fim deste pequeno trabalho. No terceiro capítulo, publicamos um resumo de O Livro dos Espíritos, com a solução pela doutrina espírita de certo número de problemas do mais alto interesse de ordem psicológica, moral e filosófica, que diariamente são propostos e aos quais nenhuma filosofia deu ainda resposta satisfatória. Procurem resolvê-los por qualquer outra teoria, sem a chave que nos fornece o Espiritismo. Comparem suas respostas com as dadas por este e digam quais são as mais lógicas, quais as que melhor satisfazem a razão. Estes resumos não somente são úteis aos principiantes, que neles poderão em pouco tempo e com pouca despesa beber as noções mais essenciais da doutrina espírita, senão também aos adeptos, pois lhes fornecem os meios para responderem às primeiras objeções que não deixarão de lhes apresentar, e além disso, por encontrarem reunidos em quadro restrito e sob um mesmo ponto de vista os princípios que devem sempre estar presentes à sua memória. Para responder desde já e sumariamente à pergunta formulada no título deste
opúsculo, diremos que... Aí já tô vendo aqui, aí ele traz já a definição antecipadamente. Oi, Alessandra, que bom que tu tá aqui. Então ele já traz a definição logo de cara aqui pra gente, né? O espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Então, podemos definir assim: o espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, dito isso, né, essa é ali a introdução, como eu falei, né, e aí, já aqui de cara eu já, pelo menos pra mim, essa leitura, né, por mais que ela seja assim, ela está apresentando o que nós vamos ver, né, ela já, a meu ver, pelo menos em mim, ela já, como eu disse, ela já dá umas cutucadinhas ali, né. Então, o primeiro aspecto que eu queria comentar sobre isso, né, é o quanto Kardec, né, já nos alerta, né, com essa introdução, justamente a nossa tendência, né, a querer as respostas imediatas, né, eu acho que isso já acaba aparecendo, e junto disso temos que cuidar o nosso comodismo, né, então justamente isso, não acabar estabelecendo uma relação, como eu disse um pouquinho antes, né, já comecei a falar, né, então de nos colocar nesse lugar confortável, né, da gente buscar se desacomodar, né, então a importância, né, da gente ir lá nos princípios, de a gente ver como isso está exposto, como a doutrina se diz, né, então a partir dessas obras, né, que são basilares, né? Então isso é muito importante. E aí quando eu falo isso ao mesmo tempo, né, não é só também pensar assim, daquela forma dual, né, dicotômica, é a teoria ou é a prática, né, a experiência versus experiência. Não, a meu ver, temos que buscar justamente conciliar as sabedorias, né? Existem sabedorias que são da ordem da experiência, do que a gente vivencia, e existem sabedorias que são como essa, aquilo que a gente vai ler, que a gente vai buscar, que é algo que a gente não tem, às vezes não é um acesso que venha por essa via, né? Mas da experiência desse ponto de vista, né? Então, vocês entendem como eu tô colocando? Então, assim, é buscar conciliar esses saberes dentro de nós, né? Então, eu falo por mim porque quando eu pensei, por exemplo, no grupo de estudos e fui pensar nessa sugestão de qual seria a leitura, claro, me veio um leque muito grande de possibilidades, né? Pensei em muitas coisas. Uma delas, eu até comentei lá no grupo, né? Eu tenho um livrinho, aquele Sinal Verde, do Chico Xavier, que é uma delícia, né? Então, minutos ali, né, de sabedoria daria pra chamar, né? Então, é leve e, nossa, ele é pontual, assim, faz a gente refletir muitíssimo, né? E os princípios estão ali, né, da doutrina também. De uma outra forma, né? Com uma outra roupagem, uma outra versão, né? Mas aí eu fiquei pensando, e aí bem nesse trechinho que é dito, né? Que a gente não se demora na coisa, né? Então eu fiquei pensando assim, poxa, a gente tem que ir lá nessa leitura que às vezes é mais densa, nessa leitura que às vezes não tá tão perto aqui da gente, né, para que a gente possa se aproximar mais dela, né? Então,
vai dar trabalho, né? Estudar nos tira da nossa zona de conforto, né? A gente se colocar à disposição a um conhecimento, né? A buscar se aventurar, buscar se experimentar, né? E se testar, né? Se testar não no sentido quantitativo, mas eu digo qualitativo mesmo, de buscar ver assim, poxa, o que em mim tá faltando, né? O que eu posso fazer para melhorar? De que maneira eu posso contribuir mais comigo mesma e, consequentemente, com as outras pessoas, né? Quem tá em volta, né? Porque a partir do momento que a gente se nutre, a gente também tá nutrindo tudo à nossa volta, né? Eu, pelo menos, acredito muito nisso. Então, eu fiquei pensando, né? Como eu disse, o grupo de estudos, antes de mais nada, eu pensei pra mim mesmo, né? E eu acho que é isso aí. A gente tem que querer buscar, a gente só pode trabalhar a gente mesmo, né? Isso já é sabido por nós, né? A gente só pode atuar com a gente mesmo, então a gente não tem controle sobre as outras pessoas, o que as pessoas vão fazer, o que, né? Enfim, só a gente. Então eu fiquei pensando assim, fazendo esse exame, né, de consciência comigo mesmo, o que me falta, né? E aí, como eu disse no início, né, muitos estão chegando agora, então eu vou retomar um pouquinho o que eu falei, né? Pra mim, eu sinto que eu vou sempre para esse lugar mais justamente da experiência, pelo fato de na minha história eu já ter entrado para casa espírita muito cedo, de ser uma adolescente que já começou a trabalhar dentro da casa espírita, eu aprendi muito já na prática, fazendo, né? Então, essa é a minha principal fonte, né? E muito dos romances espíritas que eu já desabafei aqui também, né? Que eu aprendi muito com romances. Gosto muito desse tipo de leitura, porque para mim é uma leitura que nos permite ver os bastidores, assim, das situações, né? Então eu aprendi muito com isso. E eu gosto muito de acessar através dessa forma mais relacional, né? Então, para mim, o que me falta, a meu ver, se eu for fazer esse exame, é esse lugar mais pragmático, né? Dessa disciplina de ir lá, né, nos preceitos mesmo. Não que eu não tenha feito já minhas leituras, mas eu sinto que eu tenho que dar mais vazão a isso, né? Então, primeiras reflexões que eu faço e que eu gostaria que vocês também, né, de certa forma fizessem, é esse exame, né? O que falta? Quando a gente pensa, por exemplo, em a gente se renovar, a gente se melhorar, a gente vai aonde? Na fragilidade, né? A gente vai, ou naquilo que a gente quer aperfeiçoar, né? E não necessariamente aquilo que a gente quer aperfeiçoar esteja ruim, né? Também tem isso, é outro aspecto. Mas aquilo que já tá bom, né, que tá ali fluindo, que tá abundante, que a gente sente que, nossa, flui ali de olhos fechados, a coisa vem, a coisa tá ali. Bom, aí isso a gente, ok, fica tranquilo, fica bem, né? Pra onde a gente tem que olhar? Para aquilo que a gente precisa, naquilo que a gente precisa melhorar. Às vezes é a nossa dificuldade, aquilo que é a nossa sombra, né? Enfim, a gente pode chamar de várias formas. Então, nesse sentido aqui, pro contexto de hoje, eu senti isso, que eu devia buscar mais, né? Eu tinha essa vontade de fazer esse estudo mais sistemático, né? Que eu não tinha feito ainda. Então, e agradeço muito a quem tá junto, quem tá apoiando, quem tá fazendo parte, né? Que já fez parte do grupo de estudos ontem, né? Que entrou junto. E quem tá aqui agora também, que de certa forma tá inserido, né? Então, a partir, né, desse momento nosso aqui. Então, é isso, tá? Então, pensem aí com vocês, né? A Clay, penso que preciso aprender cada vez mais, sim. A gente não se acomodar, né? E duvidar sempre, né? Eu me lembro minhas aulas, uma época que eu tive aula de filosofia quando eu era pequena, que teve uns professores, assim, que cruzaram o meu caminho. E eu sempre fui muito questionadora, assim, e eu me lembro que eles deixaram um recadinho pra mim, assim, um dos trabalhos que eu entreguei quando eu era criança lá, pré-adolescente.
duvide sempre, né? Então é isso. Eu acho isso o máximo, porque a gente sair desse lugar das verdades absolutas, né? Justamente. Então tem disso, né? Então acho que essa reflexão é importante, né? Da gente perceber que as respostas rápidas, né? Nós não vamos ter respostas rápidas, imediatas. A gente quer esse momento que a gente vive faz muito a gente estimula, né, isso em nós, esse imediatismo, mas todas as grandes coisas da nossa vida, eu acho, as grandes relações, as grandes sacadas, elas vêm com o tempo, né, com existe um período de maturação, né, também. E é saber que, bom, se a gente pensa que o estudo da doutrina não é diferente, né? Então, vai demandar da gente disciplina, vai demandar da gente organização, vai demandar da gente esse ir lá e visitar ou revisitar, né? Se mostrar disposto, né? Então, né? Então, isso é muito importante. E isso é estimular também na gente a nossa humildade, né? A gente não se colocar como também o nosso ego, né, acima de tudo, né? Então eu já sei, né? Então, nossa, eu sou espírita, eu frequento a casa espírita há mais de 30 anos, eu sei tudo, né? Então, não é por aí, né? Então, assim, sempre temos algo a aprender. E cada um de nós vai ter particularidades a que quer dar mais enfoque, né? No momento, numa determinada fase. Então, acho que a apresentação em si já me fez refletir muito sobre essas questões todas, tá? Então, dito isso... e aí, uma coisa muito importante, né? A gente tá falando de ir nos preceitos, né? Nesses pilares, naquilo que dá base, né? E aí, bom, Kardec é o grande expoente, né, do espiritismo no sentido da codificação, né, da doutrina. E aí eu fiquei pensando muito assim, ó, é importante a gente acessar para, claro, dar sustento, né, aquilo que a gente também profere, as nossas ações, né, em nome, muitas vezes, até do espiritismo. E aí eu já me refiro assim quantas vezes, né? Eu fiquei pensando, e eu mesmo já falei sobre isso aqui, né? Às vezes a gente faz certas críticas, né? Tem determinadas ressalvas que a gente vai fazendo ao longo do percurso, da caminhada, né? Alguma coisa assim que... Ai, desculpa. Alguma coisa que nos desconforta, alguma coisa que não desce bem, que a gente vê, às vezes uma conduta, uma atitude de alguém, ou mesmo nossa, né? Eu acho que às vezes a gente pode sentir na gente mesmo, mas assim, às vezes é mais fácil pra gente perceber o que vem do outro, né? Então, às vezes acontece da gente se incomodar, de a gente se desconfortar com alguma coisa. E quantas vezes a gente também não tem o discernimento, né, para fazer aquela separação, né? Então aqui, por exemplo, às vezes o problema não é a doutrina em si, a doutrina espírita ou qualquer outra, né, qualquer outro saber, né? Aqui hoje a gente está falando sobre isso, mas a gente pode ampliar para pensar qualquer relação, né? Quantas vezes a gente faz essa crítica a alguma coisa, não concorda, aquilo não é legal, e a gente tá fazendo essa mistura, né? A gente tá confundindo o objeto, né? A gente tá confundindo a ação, né? A ação das pessoas, incluindo nós, né? Com a doutrina, por exemplo, né? Então, assim, a minha mãe era uma pessoa que falava muito, né, no meu processo, às vezes quando eu me sentia incomodada com alguma coisa que eu via e que eu não concordava, que eu de alguma forma achava que não foi legal, não foi sensível, né, que vem assim aquela coisa do sentimento, né, que não, quando um determinado comportamento não parece estar
em sintonia com o que às vezes deveria ser feito, né? Do ponto de vista de uma atitude mais sensível, mais humana, a nosso ver, tá? Da nossa perspectiva, né? Isso pode estar sendo bem orientado, de fato. Mas aí é lembrar que aquela máxima, somos todos seres humanos, né? Então a doutrina ela passa a viver, a sobreviver e a renascer, né? A ser reiterada e renovada através de nós. Nós, seres humanos, somos falhos, né? Temos o nosso ego aí para vencer, temos vários desafios e às vezes o que a gente critica ou a gente não concorda ou se desagrada não é propriamente a filosofia, mas é o modo como ela está sendo reverberada, né? O modo como isso está circulando, né? E aí precisamos também prestar atenção, a meu ver, né? Porque desculpa, por que isso incomoda, por que isso desconfortou, para que a gente perceba, né, mais profundamente de onde vem, qual é a raiz desse desconforto, qual é a raiz desse mal-estar, né, para que a gente justamente não desista, né, porque às vezes a gente também usa isso como uma bengala, né, em alguns casos isso pode acontecer também. Né, se a gente não cuida, não atenta. Então, eu não concordo, eu não gosto, não tá legal, então não me serve. Né? E aí a gente já desiste, estagna ou não, segue sem buscar. Né? E aí às vezes se deixa. E às vezes, né, isso gera uma série de negligências consigo mesmo. Porque ainda que a gente só não tá aqui, isso no espiritismo não tá batendo comigo, ok, mas eu vou seguir buscando por outras vias, ótimo, mas muitas vezes há até uma paralisia, né, a pessoa não busca mais nada, então isso também é problemático, né? Então a importância de a gente buscar justamente esse embasamento, né, nas leituras, meditar sobre as leituras, o que realmente a doutrina postula, para que a gente possa ter esse canal de interpretação limpo. Né? Isso é muito importante, eu penso. Né? Para que a gente, pensa só, que se nós vamos colocar devemos, né? Esse é o exercício, né? A gente colocar em prática, né? As coisas que a gente aprende, né? Esses conhecimentos todos, é fundamental que a gente acesse o que está sendo dito e interprete isso bem. Faça uma boa interpretação disso e, para além de uma interpretação mais racional, tá conectado com esse lugar da emoção, dos nossos sentimentos, né, daquilo que a gente sente, não deixar o sentir, né. Aí, de novo, a importância de atrelar, né, esse racional, a nossa inteligência, nesse lugar mais da cognição, com esse lugar dessa sensorial, né, que faz parte de nós também, né, de a gente aproveitar nos aproveitarmos integralmente, né, todas as nossas faculdades, né, isso é muito importante. Gilmar, suas falas vão mexendo com o que dialogamos ontem no grupo. Essa é a ideia, justamente, Gilmar, a gente ir buscando estabelecer essa ponte, né, entre o que a gente abordou lá e trocou, né, isso foi muito bom poder estar no grupo de estudos falando dessas questões e eu ouvindo também, né, os colegas, incentivar os amigos, colegas, parceiros, né, de caminhada. Então a gente poder escutar uns aos outros, né? Poder refletir juntos. Então que a gente possa também fazer desse espaço aqui uma extensão, né? Do grupo, né? Então esses são alguns aspectos que eu queria colocar, né? Aqui. Também e aí, né? Claro, isso é o conhecer
ao mesmo tempo é conhecer e aprofundar, né? Então, tudo isso que eu tô falando foram gatilhos assim que reverberaram, né, em mim quando eu li, né? Então, essa questão de é básico de a gente não banalizar, né? Assim, então são os principais princípios. Mas eu já sei isso, eu já sei aquilo, né? De novo. Mas quando a gente volta nesses princípios, a gente revisita aquilo que a gente já sabe, tem um grande ganho, né? Tem algo novo sempre aí, né? Aí Bakhtin explica também, né? Eu acredito. Então, mas assim, assim a gente vai aprofundando, né? Então, é conhecer e aprofundar ao mesmo tempo, né? Imagina só, a gente tá aqui, não sei, ainda ninguém falou que já leu por aqui, quem tá ao vivo aqui, né? Que já tenha lido essa obra, mas mesmo quem já leu, né? O fato de estarmos aqui numa nova situação, num novo contexto, já vai trazer outras referências, né? Já vai provocar em nós diferentes percepções, né? Mesmo para quem já leu, né? Então, isso é muito, muito bacana. E é a gente sempre se colocar à disposição, né? Sempre com esse olhar aventureiro também, né? De sempre poder se surpreender. Eu acho que isso é uma das coisas mais fantásticas, né? Da nossa vida, é a gente poder se surpreender. Então, acho que tem esse caráter também. E aí, claro, a máxima, né, da gente cuidar, o orai e vigiai, né? Então, precisamos demais o tempo todo orar e vigiar para não cair nas ciladas aí das nossas inferioridades, né? Isso é muito importante. Então, para mim essa leitura ela vai tocando nessas questões todas. E aí o que eu acho bacana também, só para finalizar essa parte, né, quanto à definição, né, do que é o espiritismo, eu acho muito bacana que já traz ali bem explicitamente, né? Já é dado assim pra gente. Acho bacana de sinalizar que eu concordo. Eu já vi outras pessoas falando sobre isso, acredito, tá? Mas quero reforçar aqui também que concordo com isso, que é o quanto aqui no Brasil, nosso contexto aqui, né, eu percebo que o espiritismo ele é muito colocado ainda no seu teor religioso, vamos dizer assim, né, essa faceta de ser encarado como uma religião, daí essa questão do acredito, não acredito, né, preciso aprovar ou eu desaprovo, de submeter, né, de algo que precisa ser submetido à avaliação, à nossa avaliação, para que haja uma adesão ou não, né? Então, geralmente, quando vamos para esse lugar, fazendo entendimento como religião, a gente fatalmente vai cair, né, nesses aspectos, né, que vão por aí. Mas eu acho interessante a gente pensar o espiritismo no seu caráter, que às vezes é isso que é deixado mais de lado, o seu aspecto de ciência, né? Também ciência de observação, né? Então tem muitas pesquisas ligadas, né, com esse enfoque, né, da doutrina, e também o aspecto filosófico, né, moral, filosófico, né? Então o espiritismo é também um novo, tô dizendo, uma outra forma de encarar a vida, né? De encarar a vida, de tudo que a envolve, né? De perceber as relações, tanto a nossa relação aqui nesse mundo, o que nós viemos fazer aqui, por que estamos aqui, qual é o propósito, né? Quais são as nossas inferioridades, quais são as nossas potências, né? E claro, a nossa relação com as outras pessoas, sejam elas encarnadas, né, vivas aqui nesse plano da matéria ou não, ou desencarnadas, né, vivas em outro plano, em outra dimensão.
e, claro, nossa relação com esses espaços, né, que estão aqui, que nos separam só, né, é um modo de... eu ia dizer modo de... é um modo, como se fosse um modo de dizer, né, mas nós estamos todos conectados, isso que eu quero dizer, né, separados temporariamente, provisoriamente, né, por uma questão de frequência, de momento de vida, né? Então, momento de processo evolutivo e tudo mais. Então, o Espiritismo nos faz, é uma filosofia, né? E eu acho que, para mim, é o que mais a gente deve buscar, assim, pelo menos é o que eu busco, é o que me atrai muito, é a doutrina espírita como esse lugar de pensar esse mundo e as nossas relações com ele, né? E aí, como diz aqui na própria introdução, né? Aí a questão corporal e essa corporal, né? De a gente perceber esse mundo invisível como real, né? Como tão vivo e concreto como o nosso aqui que a gente vive, né? Da matéria. Então, acho que é isso, tá? Que eu gostei. Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Faz sentido essas coisas que eu vim trazendo até aqui, né, sobre nesse momento, sobre a introdução, né? Sobre a gente nem começou ainda, né? Nem entramos ainda propriamente na leitura do capítulo, né? Mas ela já tá aqui, né? A gente já tá sendo estimulado a isso, já estamos cruzando por ela. Comentem aí, Gilmar, tu que esteve no grupo, a Clair, se tá aqui ainda, a Alessandra. Tá fazendo sentido essas coisas que eu venho trazendo aqui pra vocês? Comentem aí se puderem. Deixa eu ver o nosso tempo aqui, tá? Então, eu vou começar... Temos um tempo. Eu vou começar, tá? Então, a falar sobre parte, como eu disse, parte do capítulo 1, diálogo, primeiro diálogo, o crítico, tá? Eu vou também trazer os trechos, tá? É esse o nosso objetivo, ler juntos e tecer comentários, trocar, compartilhar, tá? Para quem foi chegando depois, tá? Fez sentido? Que bom, Clair. Deixa eu ver aqui só o comentário do Gilmar. Não tinha lido, lendo a partir dos estudos que começaram no grupo. Que bom que estamos nos estimulando. Que bom, fico contente que esteja batendo aí. Então, a gente vai sentindo, né, gente? Eu tô deixando fluir, assim, esse encontro hoje, porque eu fui seguindo bem a intuição, sabe? Bateu a coisa assim de compartilhar e a gente vai vendo juntos como isso vai fluindo, tá? Nossos mentores é que comandam, né? Que eles estejam no comando, é isso que eu peço sempre, né? Então que vão nos guiando por aqui juntos, né? Eles estão juntos de nós. Então, eu quero trocar aqui, compartilhar, né? Um bloco, um trecho, um bloco, deixa eu ver aqui, já entrando então no capítulo, tá? Então, o capítulo ele começa com um diálogo, né, como a gente viu na apresentação, que a gente acabou de passar por ela. É um diálogo entre o visitante, né, que é esse... O visitante somos nós, né? Eu acho que a gente pode fazer essa leitura, né? Somos nós aqui, os críticos, né? Então, a gente pode ver por aí. E o leigo, a pessoa que não conhece, ou no caso aqui já mais do que um leigo, uma pessoa que não conhece, um crítico, tá? E aí a gente vai descobrindo o que é esse crítico, né? O que faz o crítico tomar forma, né? Que eu acho que isso é interessante também, tá? Então é um diálogo entre o visitante e Kardec, tá? Então o visitante vai propondo algumas questões, vai fazendo algumas questões, né, e objeções, inclusive, e Kardec vai fazendo
as suas pontuações aí como resposta. E aí vem a sabedoria, né, de a gente ter acesso a justamente a esse diálogo, né, que nos serve de orientação. Então, o visitante, no início, eu vou pegar um trechinho só, tá? Aqui. Ele diz assim, né? Ele vem falando basicamente, né, que ele tem a desconfiança, né, de que tudo, que todas as manifestações se atribuem justamente aos espíritos, né? Que venha do mundo dos espíritos, né? Que se não seria só a imaginação, né? Só para a gente também não pegar todo o trecho. Né? E aí ele diz assim, o visitante, né? Eu me curvaria diante da evidência se disso tivesse provas incontestáveis. Por isso desejo merecer-vos a permissão de assistir somente a uma ou duas experiências, para não ser indiscreto, a fim de convencer-me caso seja possível. Então, ai, passei um pouquinho mais. Só um pouquinho. Deixa eu me acertar aqui com o meu computador. Aí ele segue, né? Tem mais um trechinho, tá? Mas eu vou botar os pontuais aqui. Entretanto, se conseguisseis convencer-me, conhecido que sou como antagonista das vossas ideias, isso seria um milagre eminentemente favorável à causa que defendeis. Para Kardec, né? Então, tudo que eu falei aqui agora ainda é o visitante. Tá? Ai. O que eu fiz? Voltar lá. Aqui. Gente, eu tô me achando aqui, tá? Eu tô com problema de visão, vocês não reparem. Mas vamos lá. Obrigada pela compreensão. Aguentando a minha tosse, meu problema de visão, vocês são de fé, hein? Ó, muito obrigado, gente. Ó. Então Kardec diz assim: lamento, caro senhor, porém não tenho o dom de fazer milagres. Julgais que uma ou duas sessões bastariam para adquirir desconvicção? Seria realmente um verdadeiro prodígio. Eu precisei de mais de um ano de trabalho para ficar convencido, o que prova que não cheguei a esse estado inconsideradamente. Além disso, não realizo sessões públicas e parece-me que vos enganaste sobre o fim das nossas reuniões, visto não fazermos experiências com o fito de satisfazer a curiosidade de ninguém. Seguindo. O visitante. Não procurais, pois, fazer prosélitos. E aí, assim, ó, aqui eu vou fazer... Como a gente está tendo acesso a um discurso lá dos idos de 1800 e... Depois eu vou conferir a data direitinho, né? Mas eu acredito que é entre 1855 e 60, tá? Essa publicação aqui. Então, vocês viram que a linguagem também é um outro desafio pra gente, né? Uma super rebuscada, super formal, já em desuso, né? Alguns termos, bastante em desuso, claro. E aí tá, a gente tá indo até no... vai buscar lá os termos, né? Então, prosélitos, né? É aquele que é levado, né? Que é atraído a uma doutrina e a sua adesão, né? Então, partidário, né? Que toma parte, daí, né? Então, ele vai dizer, não procurais, pois, fazer prosélitos. E Kardec responde, para que buscarmos fazer-vos prosélito, né, adébito, por exemplo, né, uma possibilidade, quando não quereis ser. E Kardec segue, não pretendo forçar convicção alguma. Quando encontro pessoas que sinceramente desejam instruir-se, dão-me a honra de pedir-me esclarecimentos. Falando muito. Folgo e cumpro um dever respondendo-lhes nos limites dos meus conhecimentos.
Quanto aos antagonistas, porém, que como vós têm condições arraigadas, não tento arredar-lhes um passo, atento a que é grande o número dos que se mostram bem dispostos para que possamos perder o nosso tempo com aqueles que não estão. E aqui, nunca me vereis incomodado para atrair às nossas ideias aqueles que, como vós, sabem as razões que têm para fugir delas, tá? Então, esse é um primeiro bloco. Gente, mil desculpas pela minha irritação na garganta. Tô até testando para ver se eu consigo fazer live, né? Então, se eu ver que é muito complicado, até vou ter que me curar antes. Mas a vontade de dialogar foi maior, né, do que a enfermidade física. Então, vamos testando. Então, assim, esse primeiro bloco, né, depois eu referencio as páginas aqui, também para vocês. Eu acho interessante, tá? Porque, primeira coisa, isso para mim toca na nossa presunção e justamente no nosso ego, né? Então essa coisa de a gente quer provas, né? Então e o outro tem que estar à disposição para nos provar, né? Para nos convencer. Então, quantas vezes na nossa vida, na nossa relação, seja ela qual for, não só em relação ao próprio espiritismo, mas a vários outros setores da nossa vida, né, e temáticas, a gente não se coloca dessa forma, né? Então, o famoso ver para crer, né? Então, e aí eu também digo assim, mesmo a gente vendo, a gente não crê também, né? Então, às vezes tá ali na nossa frente. E aí, se a gente pensa na espiritualidade, ela tá ali mandando todos os sinais, todas as mensagens, ainda assim a gente não tá convencido, né? Então, isso é bem complicado, né? Turistando é criticado. Então, é isso, né? Então, eu acho que um primeiro cutucão que a leitura... Eu, pelo menos, me coloco nesse lugar, né? Quando... nós estamos sendo críticos desse ponto de vista, né? Que nós já estamos querendo que os outros nos provem, nos certifiquem de alguma coisa, né? E muito nesse lugar, né? Porque aí tem um julgamento, aí a gente também está colocando, dependendo, claro, né? A gente da forma, da energia que a gente está colocando nesse ato, né? De esperar por um convencimento, o quanto não há aí também desse lugar egóico, de uma superioridade, de um pré-julgamento, né? E o quanto a gente precisa olhar pra gente também, né? Às vezes a gente escuta dos outros, né? Isso é o que outras pessoas esperam de nós, mas muitas vezes também nós também mobilizamos isso, né? Então, acho que um primeiro aspecto que eu gostaria de destacar, né, que a leitura me fez e rumar por aí, né, pensar nessas questões, né. E o outro ponto, sem criticando, entendi, criticando e é criticado, isso, né. E aí o outro ponto quando o visitante fala, né, se eu pudesse assistir, né, ter acesso às experiências, uma ou duas experiências, né. Então, aí a gente vai ver justamente esse aspecto também da superioridade, né. Então, eu não conheço, né, eu desconheço, eu quero ser convencido. E mais, né, para que eu seja convencido ou convencida, né, basta eu ter acesso a um ou 2 dias, né, a algumas horas, não sei, né? Mas ali é um acesso rápido, né? Para eu ver se eu concordo, se eu não concordo, se eu aprovo, se eu não aprovo, né? Para que eu possa bater o meu martelo, né? Então, quantas vezes a gente não se coloca dessa forma, não vê acontecendo, né? Não sente isso acontecendo vindo externamente,
até nós ou de nós para outras pessoas, né? Então, isso também me fez bastante... Fiquei pensando nessas questões. E aí, claro, a resposta de Kardec é fantástica, né? Porque ali quando ele fala, né, que cutucãozinho, né? Então, assim, nossa, seria um prodígio, né? Então, eu levei anos, né, pra me convencer. E aí, esse aspecto eu acho fantástico, porque eu acho que uma coisa que rola muito também quando se trata do espiritismo, desse contato com a doutrina e da visão que muitas vezes fazem de nós espíritas, vamos colocar assim, tá? Ou pode ser até em outros, né, em relação a outras crenças, outras filosofias também, mas trazendo pra cá, é esse olhar assim, ó, parece que a gente confia cegamente sem que haja qualquer senso crítico, né? A gente acredita, vamos dizer assim, a gente está ali imbuído de uma convicção, mas é uma fé cega, né? É quase como se nós estivéssemos fôssemos desprovidos de qualquer capacidade de inteligência, de racionalizar, né? De ter também um senso crítico, né, com a gente. É quase assim, não, eu confio porque tem algo aqui, né, baixou sei lá, uma luz e, bom, eu simplesmente acredito, me jogo. Bom, algumas pessoas pode ser, mas isso não é também o único fruto, né? Não vem só daí. Precisa haver, a meu ver, eu penso, né? A meu ver, uma conciliação, né? De novo, a gente fazer uso das nossas faculdades, né? Justamente do nosso racional, da nossa capacidade de cognição, né? Da nossa inteligência e do nosso senso crítico que envolve isso, né? Mas articulando, claro, com esse lugar sensorial, né? Com esses outros saberes que não vêm por essa via, né? De um racional, por exemplo, mas tá tudo ali, né? Então eu digo assim, nós também nós vivemos no mesmo mundo, no mesmo planeta. A dúvida que uma outra pessoa tem, que o crítico, por exemplo, as questões que o crítico coloca aqui, as desconfianças, as ressalvas, os questionamentos, também fazem parte de nós, né? De nós espíritas, né? Então a gente também ocupa esse lugar. Só que a diferença é como a gente vai escolher tratar isso, como a gente vai desenvolver isso com a gente mesmo, né? Com as pessoas, com a vida, enfim. Então estamos juntos, né? Estamos no mesmo barco. Então, às vezes eu acho que só aí já mostra como existe uma separação, né? Como a gente dicotomiza, inclusive as próprias relações entre nós, né? Então, o espírita é de outra ordem, né? Então, ele até fala que tem um trecho que ele vai falar que os espíritas são loucos, né? Então, depois eu vou contextualizar, tá? Mas assim, é só para colocar isso. Então, acho importante reforçar que aí a importância justamente do conhecimento, disso que vai embasar. Então, não tá aí aleatoriamente, não tá aí a nossa crença, a nossa convicção, ela também é fruto justamente de senso crítico, de conhecimento, de embasamento, né? Então, é por aí, né? Comentem aí se você já... A Claíra, eu sei que também é da Casa Espírita, né? Então, comentem como é a percepção de vocês em relação a isso. Então, outro aspecto, né? Que eu coloquei, que eu tô indo na minha colinha pra eu não me estender e não acabar arrumando para outros lugares, né? Outro aspecto, esse do que tá junto, né, do convencimento, né, do convença-me se puder, né, então
pra mim, em várias situações, assim, não só em relação ao próprio espiritismo, tá? Mas até a astrologia, a gente já fez a série de astrologia aqui, seja qual o conhecimento for, mas aqui, claro, trazendo pro espiritismo. Várias vezes já houve pessoas que chegaram pra mim e disseram assim, bah, Marice, eu te respeito, eu entendo, mas eu não, né, pra mim isso aí não existe, não é assim, eu não acredito, né, pra mim, não, aí eu ou não acredita nesse lugar mais crítico, ou até se colocando, eu sou cético, sou ateu, não, né, não, pra mim não existe, não pode, né, então, quantos de nós, né, não passou por situações, não passa por situações assim, ou às vezes até a gente mesmo se diz assim, né? Então, vamos pensar nessas possibilidades todas, né? E aí eu acho interessante que as respostas de Kardec, né, justamente porque ele fala ali, né, que não é o propósito, né, ceder a curiosidade ou convencer, né, ninguém. Então, aí tem todo um diálogo que eu tô trazendo partes, né, gente? Mas quem for acessar depois na íntegra, vai ver todo um discurso voltado para isso, pra gente também perceber quando, a meu ver, né, quando vale a pena, né, a gente entrar em certas discussões, né? Porque, assim, a pessoa, pra mim, né, eu venho observando, assim, hoje eu já me coloco bastante diferente do que alguns anos atrás, né, mas eu acho, assim, a pessoa que vem com essa energia de... ela já coloca que ela já é convicta, na verdade ela não tá nem buscando conhecer ou buscando se localizar dentro de um convencimento, né? Não é nem esse o oi, Tamela, seja bem-vindo. Então, às vezes não é nem essa questão. Às vezes ela já é convicta. Ela já é uma convicta absoluta. Para ela não existe. Ela já decretou. Eu não acredito. Ao respeito, mas eu não acredito. Ao respeito, mas para mim não serve. O que a gente vai ter para oferecer para alguém que se coloca dessa forma? Eu não sei vocês, gente, como vocês se colocam, tá? Mas aqui Kardec está nos dando uma excelente orientação, né? Então, como eu interpreto, tá? Como eu interpretei o que ele coloca, né? O que ele nos coloca, como ele nos dá essa solução. É a gente não empreender energia, não investir energia em pessoas que já estão convictas e já se dizem, eu não... Com isso elas já dizem, eu não estou disposto, eu não estou aberto. Então não há flexibilidade aí, né? Diferente de casos de pessoas que a gente percebe que as perguntas, os questionamentos e às vezes até as objeções, elas são super genuínas, são pessoas que estão interessadas e querem saber mais sobre aquele assunto. Ninguém nasce sabendo tudo, ninguém sabe tudo, né? Então... E mesmo nós que temos algum conhecimento, também estamos aprendendo a cada pergunta que nos chega, né? Então essa leitura, para mim, ela fala disso. Ela vem falando disso, né? Então, de novo, vamos voltar para as nossas bases, né? Então, é isso. Ver o aspecto da convicção, aquilo que a gente já está convicto. De novo, gente, pode vir tanto externamente uma pessoa, né, nos cobrando algo, que ela seja convencida de algo, sendo que ela já se coloca como convicta de uma posição contrária, né, de uma outra posição, de um outro ponto de vista, né, que não leva em conta aquela área, né, que está sendo colocada em pauta. No caso aqui a gente está tratando do espiritismo, né, da doutrina. Então, assim, e quando vem de uma pessoa, né, exterior, então, e quando vem de nós, né, eu acho que é um exercício legal da gente fazer. Em que setores, em que áreas da nossa vida a gente também não se coloca de uma forma mais
assertiva, mas não é assertiva, mais inflexível, né, eu diria. Né, que a gente não dá brecha para que a gente se flexibilize. Né, aquilo que a gente já, não, eu sei, ponto final, acabou. Né, mas me convença. Né, então, assim, o outro não tem que convencer a gente não tem que convencer ninguém de nada, né? Ninguém é obrigado a nada, né? Então, é compreender que cada um tá aí passando pelo seu processo evolutivo, pelo seu... E aí um cuidado muito grande, de novo, orar e vigiar, né, gente? O ego, o famoso ego, né? Nosso egocentrismo, porque aí se a gente tá no papel do instrutor, né? Da pessoa que vai dizer como é e como não é, o que é de fato e não é, a gente se colocar nesse lugar, há grandes possibilidades também da gente escorregar bem feio aí, né? Então a gente precisa sempre olhar para como a gente está colocando isso também, né? Está tornando acessível o conhecimento para nós mesmos e também compartilhando com as outras pessoas. Eu penso muito nisso, né? Então acho que é uma boa reflexão, né? Deixa eu ver aqui os comentários. Deixa eu ver aqui. Um espírito indisciplinado eu acho meio louco. Depois vamos falar sobre isso, deixa eu ver. Aqui a Herta deixou um recadinho. Tô aqui o tempo todo. Estamos aprendendo juntos, gente. Aprendendo juntos. Acredito que os espíritos também têm as suas loucuras. Todos nós, né, gente? Bom, aí a gente vai para um lugar também filosófico que é ser louco, né? Cada um vai ter uma resposta para isso, né? Então também é bem filosófico. Tá? Já chega na defensiva. Então a defensiva é outro lugar. Isso serve, como eu disse, para a gente pensar espiritismo, qualquer outra relação. Um exemplo também, a gente teve aqui o diálogo, né, por exemplo, não só da astrologia, mas do veganismo. O veganismo é outro calcanhar de Aquiles, né, para muitos de nós. Então, falar disso, às vezes é isso, a pessoa quer, mas como assim não come carne? Vai comer o quê, então? Folhagem? Né? Então, assim, a gente precisa ver como é que a gente lida com isso, como é que a gente aborda, né, essa situação. Né, eu vou me dispor eu vou entrar em conflito, eu vou ficar tentando convencer uma pessoa que claramente às vezes não está se mostrando aberta, porque a gente sente, né, gente? Eu acho que a gente sente bem. Se a gente entra no processo do orar e vigiar, né, se a gente está atento, conectado com a gente e não se coloca assim como o dono da verdade, que eu acho que é o primeiro passo, né? Não se colocar superior, né? Porque detém um determinado conhecimento, né? E aí achar que é superior por causa disso, e é essa a verdade, a gente também não tá agindo bacana, né? Então eu acho assim, conversar com o nosso irmão, a nossa irmã, de igual para igual, né? E estamos, eu tenho certos conhecimentos, ele também tem, a gente vai trocar e com respeito e com amor, né? Eu acho que tudo isso precisa imperar, né? Quando a gente consegue fazer isso, eu acho que é bem mais fácil de a gente sentir a pessoa que de fato, né? Aquelas duas, e Kardec vai falar sobre isso, os dois casos, né? Aquela pessoa que de fato está interessada, é curiosa, quer saber, quer aprender, quer acessar algo que ela não tem ali, que de repente tu possa ajudar nesse processo, né? E aquela pessoa que no fundo não tá aberta, ela não tá querendo sair do lugar, né? Então isso é bem importante pra gente discernir, né? E aí fazendo um link com a palestra do Chiu, né, com nosso diálogo, na verdade, né, a palestra, né, o diálogo, quem assistiu, né, o taoísmo, você lembra que a gente falou, né, ali, que ele coloca, né, a gente falou sobre isso, né, o sábio sabe quando recuar e quando avançar, né, então,
quando devemos ser mais yin, quando devemos ser mais yang, né? Então, não é deixar de falar, mas é saber como investir, como empregar nossa energia de forma que a gente não se desgaste, né? Então, acho que é bem por aí, tá? Porque senão a gente cai... Uma coisa que a gente escuta muito, né? Fazendo um link com isso... Quantas vezes a gente não escuta aquela máxima, né? Política e religião não se discute, né? Acho que a gente tem que ter um cuidado aí na questão da interpretação. Claro, discutir no sentido de brigar, né? De um confronto agressivo, não, né? Mas a gente às vezes pode acabar, na nossa interpretação, também deixando de falar coisas que seriam interessantes de serem ditas, né? A gente também perde, às vezes, oportunidades de dialogar, de colocar para o outro uma outra visão, né? De colocar uma outra percepção em pauta que, às vezes, ele do lugar dele não vai ter e que, às vezes, tu tá ali pra... Tu pode contribuir trazendo essa outra possibilidade, né? E vice-versa, né? Só que se a gente já decreta e interpreta mal esse discutir, né? Se a gente vai para esse lugar do nem falar, né? Eu tô vendo uma coisa do meu lado que não tá legal, não tá bacana, né? Do meu ponto de vista, eu nem falo, bom, não se discute, né? Então, eu acho que nós devemos sim falar, nós temos compromisso, né? De falar se a gente percebe que tem algo ali que, né? Não tá legal, tem um desarranjo ali, a gente sente que pode contribuir de alguma forma com uma outra visão. Não tá errado falar, né? Mas é saber discernir quando vale a pena, quando não vai haver um desgaste, quando a gente não vai, o chi, né? O nosso chi, a nossa energia vital não vai se esvair. Mas falar com respeito, respeitando, né, as diferenças, né, possibilitar que outra pessoa acesse, né, a partir de nós uma outra alternativa aí para resolver algum problema, por exemplo, né, algum problema, não necessariamente um problema, mas para pensar por outras vias, né? Eu acho que a grande questão é essa, a interação é maravilhosa, né? A gente aprende uns com os outros, nós somos seres sociais, né? Então a gente se constitui através da interação, da intersubjetividade, né? Então podemos falar, mas a questão é quando falar, né? E aí tem um trechinho, gente, agora eu não lembro se é um trechinho até se é do Chico Xavier ou se é Kardec. Não tem um trechinho assim que fala, né? Que assim, nós... Que a ideia base, assim, o problema não é só a gente deixar de... A gente fazer o mal, né? Fazer um mal. Mas é a gente deixar de fazer o bem também, né? Acho que é Chico Xavier. Acho que é Chico Xavier, né? Então me lembro muito disso. Então é cuidar isso também, porque senão a gente se omite, a gente se priva e com isso tem uma série de negligências aí também, né? Então respeitar também a nossa... Eu acho que temos todos, quando a gente reencarna, né? A gente tá aqui nesse mundo, todos nós temos algo muito especial, né? Temos algo muito especial para contribuir, né? E às vezes a gente não percebe que ao se calar a gente também tá deixando de manifestar isso que em nós é a nossa essência também divina, tá? Eu tô indo para outros lugares porque eu vou pensando em situações, tá, gente? E no que a leitura bateu em mim, tá? Por isso, mas é a minha interpretação, tá? São os links que eu vou fazendo. Então a leitura me fez pensar nisso também, né? Porque às vezes a gente interpreta mal, aquela história de interpretar mal o silêncio. Então, é para não falar, é para ficar mudo, então o sábio tolera tudo, eu vou me emudecer. Não é isso.
saber discernir, saber filtrar, né? E não se desgastar, não falar assim em demasia, né? Então a gente poder ter uma outra relação com esse silêncio, se escutar mais. Então, pra mim tá tudo conectado aí, né? Eu faço esse link aqui com a leitura, né? Com as palavras de Kardec, né? E aí, quantas vezes também, um último aspecto desse bloco aqui da leitura é assim, ó, também. Me digam como é que vocês se sentem em relação a isso, mas quantas vezes a gente não tem algo assim, dentro dessa ideia, né, daquilo que a gente pensa, pá, eu posso, o que a gente pode fazer para contribuir, né? Então, algo que nos encanta e que a gente vai muito entusiasmado falar para outra pessoa, seja um grupo de estudos, seja, né, um convite para sair, seja assistir alguma coisa, né, uma palestra, ir num show, enfim, pensem em situações assim, aquilo que a gente percebe, o próprio veganismo, né? Então, assim, pra mim foi no início, assim, lá em 2018 que eu me tornei vegana, então ali naquele início a gente fica bem, né? Quer levar a palavra, quer espalhar a semente por tudo que é lugar, então fica até chato, né? Às vezes. E aí a gente fala, às vezes, e a gente percebe que as pessoas não aderem, né? Da forma como a gente gostaria, às vezes, né? Seja em que situação for, tô dando exemplos só pra ficar mais próximo, né? E aí a gente fica, às vezes, pode acontecer, né? De a gente se ressentir, né? A gente se doer com aquilo, assim. Ou achar que o que a gente está propondo, aquilo que a gente está mobilizando não é tão bom porque a outra pessoa também não veio junto, né? Até essa é a questão do próprio grupo de estudos, né? Que eu divulguei e tal, por exemplo. E aí pensa só, imagina se eu propusesse, né, que eu colocasse um convite e, bom, se ninguém viesse, eu ia deixar de fazer porque não veio ninguém, né? Ou isso ia deixar de ser importante para mim se ninguém tivesse junto. Não, né? Eu acho que se para mim importa, como eu disse, eu ia estudar sozinha. Eu tive a ideia de não, por que não juntar, né? Eu gosto disso. Então aí é do meu ser, eu gosto do diálogo, eu gosto da troca, né? Então eu vou muito facilmente para esses lugares, né? Então, mas se eu não tivesse outras pessoas comigo, eu também não poderia ficar me recriminando por isso, né? Porque senão eu também, notem o quanto eu me deixaria de lado, né? Eu vou deixar, ou às vezes pessoas, quantas vezes, né, também deixa de sair porque não tem companhia, né? Então, pô, se a pessoa tá com vontade de fazer algo, ela tá surgindo dela ali aquele chamamento assim para algo super prazeroso que para ela faz sentido, não é porque não tem outras pessoas que aquilo é ruim, né? Ah, uma live. Então, às vezes tem lives com 300, 400 mil pessoas e outras com uma pessoa, duas pessoas. Deixa de ser importante pelo número de pessoas que tá ali? Não. Então, é um exercício. É um exercício pra gente também lidar com essas situações, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque tem ali os trechinhos, né? Esses que eu li já, de Kardec, me fizeram pensar nessas questões também, né? Então, porque o Kardec tem uma forma muito bem resolvida, né? A forma como ele coloca de tratar, né? Então, aí a gente vai avançando pelas partezinhas ali da leitura. Eu vou encerrar já, mas eu vou ver só esse trechinho aqui. Eu acho que tinha uma pontinha aqui da leitura que eu queria deixar pra gente terminar. Que ele vai dizer depois o visitante, né? Fábio, seja bem-vinda, acho que é bem-vinda, tá? Qualquer coisa me corrige. Então, assim, ó, o visitante vai dizer: há mais interesse em convencer-me do que o supones, falando para Kardec, né? Então, a gente parou lá naquela parte, né, que o Kardec tá dizendo, olha, né,
a doutrina, ela não tá aí para que a gente convença ninguém. Pegando bem miúdos aqui, tá, gente? Trazendo assim a ideia geral, né? Não é para satisfazer a curiosidade de ninguém, nem para convencer ninguém. E eu tô mais interessado nas pessoas que estão dispostas, né? Então, estamos nesse contexto, né? E aí o visitante vai dar essa cutucada. Não, na verdade, tu tá querendo tu tá mais preocupado com isso do que tu pensa, né? Essa ideia, assim, né? Permitis que me explique com franqueza e prometeis-me não ver ofensa alguma nas minhas palavras. Trata-se das minhas ideias sobre a coisa em si e não sobre a pessoa a quem me dirijo. Posso respeitar a pessoa sem participar de suas opiniões. Aí olha o que o Kardec falou, tá? Vem Kardec aqui com a resposta dele. Vou passar pra cá. O Espiritismo me tem ensinado a desprezar essas mesquinhas suscetibilidades do amor próprio e a me não ofender com palavras. Se as vossas expressões saírem dos limites da urbanidade e das conveniências, apenas concluirei que sois um homem mal educado, mas não irei além. Quanto a mim, antes quero que os outros fiquem com os defeitos do que compartilhar deles. Vede só por isso que o Espiritismo já serve para alguma coisa. Já vos disse, Senhor, não tenho a pretensão de vos fazer adotar a minha opinião. Respeito a vossa, se é sincera, como desejo que respeiteis a minha. Acreditando ser o Espiritismo um sonho sem sentido, disseste, sem dúvida, vindo à minha casa. Vou ver um louco, né? Então, 2 pontos ali. Confessai-o francamente, pois com isso não me escandalizarei. Né? Então, seguimos. Olha isso, gente. Todos os espíritas são loucos, é coisa sabida. Pois bem, se julgas assim, eu tenho escrúpulo de transmitir-vos a minha enfermidade mental, e causa-me espanto ver-vos com tal pensamento buscar uma convicção que vos vai colocar no número dos loucos. Se já estáis persuadido de que não conseguiremos convencer-vos, o passo que destes é inútil, visto que só terá por fim a curiosidade. Abreviemos, portanto, né, pois, por favor, porque me falta tempo para perder em conversações sem objeto. E aqui, mas eu vou finalizar aí, tá? Então, assim, por isso que eu falei, né? Então, notem que a postura de Kardec, a orientação dele para casos como esse, pra mim, bateu muito aí. Quantas vezes a gente se dói porque alguém não embarca junto com a gente, seja no que for, né? Então, resumidamente, fazendo essa síntese, e o quanto o Kardec consegue nos orientar de que a gente não deve aumentar a proporção da coisa, né? A gente não deve se escandalizar com o fato de uma pessoa não pensar como a gente, não aderir à ideia, por mais maravilhosa que a gente pense, que a gente julgue, que a gente está tendo, né? Porque também não podemos nos colocar como donos da verdade, né? Eu vejo muito por aí. Não é isso que a gente está fazendo, né? Então, aí nós estamos no lugar das pessoas com as verdades absolutas, a gente está orientando qual é o caminho correto e a todo custo as outras pessoas precisam seguir. Não. Né? Então, assim, é muito mais de, estou aqui, né? Se tu precisar de mim, achar que eu posso contribuir com alguma coisa, né? Seja o que for, gente. Né? Podem contar comigo, tô aqui, mas entender também que se a pessoa não pediu, ou ela não quer, ela se mostra contrária, ela, né, ok, não cabe, não é responsabilidade nossa. Isso pra mim, assim, gente, foi uma... Eu já desabafei aqui, né, nas séries astrológicas, eu fiz muito isso, né? Desabafei muito nessa coisa da defensiva, e mesmo lá na live com o Chiu, né? Sobre o tal, o silêncio, que eu falei, né? Da dificuldade com o silêncio.
Então as pessoas que são mais impulsivas, ficam mais na defensiva, tem essa tendência talvez maior, né, eu acho, de querer, às vezes não é, às vezes não é nem consciente, tá? Pode acontecer isso, claro, com todos nós, a gente não tá consciente daquilo que a gente tá mobilizando. Mais uma vez conscientes, né? Eu acho que fica muito claro que quando a gente ultrapassa, né, essa linha, né, que a gente não trata assim como Kardec coloca, né? Como ele disse, se tu sair da linha, eu vou te entender como uma pessoa mal educada, mas eu não vou me ofender. Entende? A gente não dá a importância para algo que, né, não tem aquela importância, não tem aquela representatividade, né? Então é não se ofender, é não se doer, não é da nossa alçada. Se a pessoa não quer escutar, ela não quer ver, ela não quer ver dessa forma, desse prisma por onde a gente está colocando, é direito dela. É direito dela. É o processo dela. E quem somos nós para dizer que o que a gente está propondo é o melhor também? Claro que em determinadas situações, né, dependendo do que se passa, claro que a gente tem como avaliar, né? Uma situação, por exemplo, uma pessoa que está entregue a um vício e está sofrendo muito, ela está sofrendo muito, a família. Claro que a gente sabe, nossa, que bom seria se essa pessoa se reabilitasse, se ela não se entregasse, por exemplo, para esse vício, que pode ser o álcool, pode ser uma droga, enfim, né? E aí, claro, a gente quer aponta, né, direciona, assim, né, quer convencer essa pessoa de que a buscar um outro caminho. Claro, em situações assim a gente, ok, né, a gente até vê com mais clareza, mas outras situações, por exemplo, assim, conselhos, às vezes, que a gente quer dar para um amigo, visões, né, visões sobre a vida. Então, assim, a gente pensar esse contexto, pensar e como a gente está agindo, né? Eu acho assim, a leitura me fez muito. É isso, tragam para si, a gente não lê, pensem, assim, ó, acho que um bom exercício é a gente se pensar como esse visitante, né? E procurar ver o quão a gente tá daquilo que Kardec coloca, né? Então, como é que tá a nossa relação com as proposições, né? Com o que a gente vai se identificando mais a partir daquele diálogo, né? Então, acho que é isso, gente. Para não ficar muito extenso e cansativo aí, Andréia, não sei se está aí ainda, mas é isso, tá? Eu trouxe, como eu disse, o propósito é compartilhar alguns trechos ou blocos da leitura, fazer a leitura juntos e ir pontuando algumas coisas, insights, reflexões, coisas que me surgiram, para trazer essa leitura para perto, né? Para não ficar aquele lugar distante e também a gente pensando só no outro, né? Como a gente não se inserir, tá? Na conversa, tá? Eu acho que cada vez mais é a gente se colocar dentro, precisamos estar implicados aí, né? Então, deixa eu só ver se tinha um comentário aqui. A Herta, é uma pena que aqui no Brasil tem este radicalismo, não aceitam o meio termo, o diálogo, é super importante essa interpretação, ouvir e pensar, é fundamental também, eu me coloco junto. Que bom, Andréia. A Andréia tem um canal aqui de meditação, gente, eu às vezes nunca consigo por causa do horário. Mas fica lá, né? Então, seja bem-vinda, Andréia, por aqui. Quem quiser dar uma olhadinha lá no perfil dela, acho que vale super. Meditar, a gente tá falando silêncio, né? Então, muito importante. Aproveitando a deixa aqui, já que ela entrou agora. Então, gente, assim, é isso, tá? Então, quem tá chegando agora ou já tá e não sabia, tá? Tem um convite, tá? Para o grupo de estudos, tá? Que é o Desabrochando com o Espiritismo, tá? Então essa ideia de a gente visitar ou revisitar algumas leituras, como é o exemplo aqui, né, dessa obra, né, o que é o Espiritismo, e de parte deste capítulo hoje, que é o primeiro diálogo, o crítico,
Foi aí que a gente começou, o grupo começou ontem. Quem quiser também participar, né? Porque, claro, aqui eu tô trazendo trechos, mas no grupo a gente tem esse calor, né? Essa troca com as outras pessoas e a gente poder, né, não só fazer a leitura, mas compartilhar as visões, as percepções. Então é muito gratificante, eu me senti, assim, com uma super energia. Foi maravilhoso, eu agradeço a quem já esteve, né, no primeiro encontro e quem vai chegar ainda. Só saibam, tá aberto para quem quiser participar, qualquer coisa é só mandar uma mensagem via direct que eu mando maiores informações, tá certo? Inicialmente a gente tá se encontrando, optou por se encontrar aos sábados às 7, mas o grupo tá começando agora, é pequeno, se for necessário a gente pode adaptar, tá? Então assim a gente vai deixando fluir, o importante é o interesse, é a disposição e o resto tudo se ajeita, né? Então é isso, eu agradeço a compreensão por causa da minha visão, por causa dessa tosse, dessa alergia, tá? Porque eu queria muito compartilhar, o chamado para mim foi muito esse. Fiquei com essa vontade de trazer um pouquinho da leitura e trazer comentários pra gente trocar aqui. E espero que vocês tenham curtido, espero que tenha feito sentido, que de alguma forma isso fique aí e traga algum tipo de reflexão, algum tipo de insight, que estimule algo bom, tá? Na rotina de vocês, né? Tenha sido um espaço produtivo estar aqui, tá bom, gente? Então eu agradeço demais pela presença. Quem puder, se inscreva, tá? Por favor, se inscreva pelo YouTube também. Não só siga aqui no Insta para ter esses canais, os dois conciliados, né, no nosso dia a dia, para que a nossa comunicação fique assim bem nota 10, assim, que a gente esteja juntos, né, por todas as vias. E deixem comentários, sugestões, fico totalmente à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada, Clair, Herta, que estão aqui ainda, e a Andrea, o Gilmar, que circulou aqui, a Jéssica, a Alessandra, todos que ainda vão chegar também. Muito obrigada, viu? Um beijo. Tchau, tchau.